110 Guild Wars Capítulo 329 As 4 Belezas 4 Autor, Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Espírito Malévolo era uma habilidade sinistra que ultrapassava todas as defesas físicas e atacava a mente. Isso foi algo que mostrou a habilidade insana de controle de multidões da Roma. Se o alvo fosse alguém sem defesas mentais ou habilidades como Draco, Zayn ou Eva, eles sofreriam terrivelmente com isso. Na verdade, pode-se dizer que era uma daquelas raras habilidades desbloqueáveis, desde que o alvo fosse relativamente fraco. Também causou 30% de dano mental por segundo durante 10 segundos. Isso estava no nível de uma habilidade épica, já que totalizava cerca de 300% de dano mental geral. Considerando como o poder do dano mental foi explicado, isso causaria danos intensos. No entanto, seu tempo de espera era proibitivo em 30 minutos. Então, na verdade, a Roma só poderia usá-lo uma vez por batalha. Quanto à invocação da besta cruel, foi algo que ela mostrou recentemente. Ela convocou um espírito tigre para despedazar aquele atrevido urso Aqua, uma ordem que o espírito tigre obedeceu com alegria. Esse feitiço levou muito tempo para ela cantar e depois lançar, mas agora foi transformada em uma habilidade ativa. Claro, sua duração foi limitada a 30 segundos com um tempo de espera de 10 minutos. Então sua utilidade foi limitada a cenários específicos. E então houve Tiro Sinistro. Este foi um dos maiores e mais poderosos elencos de Roma no rank 1, e ela usou isso para ajudar a acabar com o dragão de metal durante o evento Dragon Slaying. Ela levou quase 30 minutos para conjurar naquela época, mas agora foi condensada em uma habilidade ativa. Também era equivalente em poder a uma habilidade semi-lendária com aproximadamente o mesmo tempo de recarga, que era de um dia. Com 500% de dano místico, que era a fonte de dano prático mais forte de Roma, qualquer alvo que ela acertasse estaria à beira da exclusão. Quanto à sua nova habilidade passiva, Confusão, era uma habilidade dupla de buff e debuff. Ele melhorou a restauração da resistência mental de um aliado e reduziu o estado mental do inimigo. O que foi interessante, porém, foi que isso se manifestou na forma de uma dança. Afinal, a raça cigana de Roma era um grupo de dançarinos exóticos, então isso era natural. Era provável que seus movimentos acendessem a chama do coração de qualquer homem, e de algumas mulheres também. Eva tinha quase certeza que essa habilidade nunca seria usada. Assim como ela mesma não gostava de permitir que ninguém além de Draco visse seu rosto, Roma não estaria disposta a mostrar sua dança para ninguém além de Draco desfrutar. Eva considerou que as melhorias dos ciganos eram extremamente potentes. O que foi ainda mais assustador foi que a maioria de suas habilidades significavam pouco para ela, já que ela preferia lançar diretamente suas artes místicas. Nesse sentido, até Roma entrar em uma batalha, Eva não poderia aprender quais novas artes místicas ela poderia lançar manualmente. Era provável que eles fossem 100 vezes melhores do que o que estava presente em sua ficha de personagem. Eva decidiu verificar Zayn em seguida. Nome: Zayn, Diabo Real Rank 2 nível, 50 ESP, 0% força do NPC, 10 Diz do NPC, 10 Fim do NPC, 10 Int. NPC, 200 NPC Primavera, 10 Chá do NPC, 65 Sorte do NPC, 10 Habilidades ativas, Min Blast, Min Barrier, Min Restoration, Charm, Energia Drain, Rapid Blink, Thunder Streak, Thunder Wave, Omega Blast. Habilidades passivas: Sedução, Telecinesia, Psicometria, Teleestesia, Aura Relâmpago, Ilusão. A designação de Zayn não mudou. Ela ainda permaneceu como um demônio real, já que tal designação não pôde ser melhorada, pois era o auge da raça do diabo. No entanto, suas habilidades certamente mudaram, com muitas outras sendo adicionadas. Eva inspecionou todos eles, um por um. Min Blast, habilidade ativa efeito, envia uma onda de energia mental que atordoa um único alvo e causa 60% de dano mental. Duração: 1,5 minutos. Tempo de espera: 8 minutos. Barreira mental, habilidade ativa efeito,
Cria um escudo protetor ao redor do lançador feito de energia mental que desvia 100% de todos os ataques mentais e 30% de todos os ataques físicos. Duração: 20 segundos. Tempo de espera: 1 minuto. Restauração da mente. Habilidade ativa efeito: concentra energia mental para restaurar resistência, mana e saúde do usuário em um piscar de olhos. Recupera 10% de um desses atributos. Tempo de espera: 3 minutos. Charme. Habilidade ativa efeito: força um alvo a obedecer aos seus comandos incondicionalmente. Nota: isto é eficaz em monstros mais fracos que o usuário. Não há limite para a quantidade de monstros que podem ser encantados, exceto pelo limite do usuário. Duração: 14 horas. Tempo de espera: 16 horas. Dreno de energia. Habilidade ativa efeito: absorve a energia vital de qualquer espécie masculina através de relações sexuais ou estimulação. Duração: contínua. Tempo de espera: nenhum Rapid Blink. Habilidade ativa efeito: teleporte 15 metros em qualquer direção. Recarga: 4,5 segundos. Thunderstreak. Habilidade ativa efeito: invoca um raio dos seus que atinge um único alvo, causando 70% do dano elétrico ao contato. Pode atordoar o alvo. Tempo de espera: 5 minutos. Thunderwave. Habilidade ativa efeito: envia uma onda de raios de seu corpo que causa 30% de dano elétrico a todos os alvos em um raio de 1 milha. Pode atordoar alguns alvos. Tempo de espera: 10 minutos. Omega Blast. Habilidade ativa efeito: dispara uma explosão de energia de destruição impura que pode causar danos graves a qualquer alvo. Nota 1. Lançar esta habilidade no rank 2 resultará em paralisia permanente. Sedução. Habilidade passiva efeito: aqueles do sexo oposto, bem como aqueles que são sexualmente orientados para você, demonstrarão intenso desejo por você. Telecinese. Habilidade passiva efeito: você é capaz de mover objetos com a mente à vontade. A velocidade, força e peso dos objetos que você pode mover dependem da sua inteligência e também da sua resistência mental. Psicometria. Habilidade passiva efeito: você será capaz de perceber as emoções dos outros através do toque e absorvê-las para se alimentar. Telestesia. Habilidade passiva efeito: você é capaz de lançar sua mente para fora do corpo e estendê-la a distâncias maiores dependendo de sua inteligência e resistência mental. Esta habilidade fortalece todas as outras habilidades mentais e causa efeitos únicos. Aura Relâmpago. Habilidade passiva efeito: todos os seus ataques mentais e físicos são imbuídos de um efeito de raio, que pode atordoar os alvos ou causar quantidades aleatórias de dano de raio ao entrar em contato. Ilusão. Habilidade passiva efeito: inimigos de mente fraca serão atraídos para uma ilusão quando olharem para você. Você é conscientemente capaz de criar ilusões, mas elas são eficazes com base nas circunstâncias. As habilidades design fizeram Eva sorrir. Parecia que a Sucubo assumindo o controle de sua própria classificação rendeu alguns benefícios insanos para ela, não a colocando abaixo de Ikari ou Roma. Minblast passou de 30% de dano mental para 60%, um aumento de uma vez. A duração também aumentou de 1 minuto para 1 minuto e meio. O tempo de espera também passou de 10 minutos para 8 minutos, uma redução bastante grande. Charm teve sua duração aumentada de 12 para 14 horas, enquanto o cooldown foi reduzido de 18 para 16 horas. Quanto ao conteúdo, eles permaneceram inalterados, mas sua utilidade aumentou bastante agora que Zayn subiu de rank. Energia Drain só manifestou uma mudança. Zayn não conseguia extrair energia através da estimulação sexual dos homens, não apenas da relação sexual. No entanto, foi um esforço inútil, pois se tornou uma habilidade inútil para Zayn. Com a quantidade de energia no sêmen de Draco, ela nunca iria faltar para o resto da vida. Mesmo sem isso, a energia que seu corpo extraiu da cidade-estado de Vita deixou saturada. Rapid Blink teve sua distância aumentada de 10 metros para 15, o cooldown também passando de 5 segundos para 4,5 segundos. Pode parecer uma pequena mudança, mas definitivamente não foi. Omega Blast não manifestou nenhuma alteração além da nota. No rank 1, Zayn teria morrido instantaneamente após o uso, mas agora ela ficaria permanentemente paralisada.
Este estava na mesma categoria que o menor como incurável que Draco quase adquiriu uma vez, o que significava que Zayn só poderia ser curada se ela recebesse um suplemento divino ou fosse morta e depois revivida. Sedução, telecinese, psicometria, teleestesia e ilusão permaneceram inalteradas. Claro, eles não precisaram de mudanças, já que o poder dessas habilidades passivas era ilimitado, limitado apenas pelas estatísticas de Zayn. Ela tinha 5 novas habilidades, 2 a mais que Roma. 4 habilidades ativas e 1 passiva. A primeira habilidade ativa foi a nova barreira mental, uma habilidade muito importante para um lançador ter. Isso impediria que Zayn dependesse demais da barreira branca de Ikari, que tinha uso limitado. Bloqueou perfeitamente todos os danos mentais durante sua duração. É claro que, como qualquer escudo, ele tinha um limite de dano, mas esse limite sempre foi extremamente alto para habilidades objetivas, em vez de subjetivas, também conhecidas como técnicas. A menos que alguém a acertasse com o Main Blast do nível Devil Transformation de Draco, ela ficaria bem. Também bloqueou 30% de todos os danos físicos, uma quantidade respeitável visto que Ikari bloqueou apenas 50%. Até a própria barreira de destruição de Draco bloqueou apenas 10% do dano, um pouco acima da maioria das barreiras. Sua segunda habilidade ativa foi Min Restoration, que foi mais uma vez uma habilidade muito importante para um lançador que causa dano. Com isso, ela poderia proporcionar uma cura rápida para si mesma, já que nem todos tiveram o privilégio de serem irmãs do robô de cura mais poderoso do mundo. Sua terceira nova habilidade ativa foi Thunderstrike. Era bastante simples. Ela invocava raios dos céus e girava em torno do Mjolnir para apontá-lo para seus inimigos. Bem, não exatamente dessa maneira. Teve uma quantidade respeitável de danos, que foi de 70%. Como Zayn também tinha uma habilidade passiva de aumento para ataques relâmpagos, isso acumularia. Agora que ela tinha tais talentos, viria equipá-la com itens e armaduras do Electromancer no futuro. Deixando de lado o poder do raio, que só foi superado pela energia de destruição, apenas a chance de um atordoamento o tornou exemplar. Os atordoamentos eram a força vital da batalha do Morpeg, seja no computador ou no Fever. Sua quarta nova habilidade ativa foi Thunderwave, basicamente um ataque relâmpago que causou apenas 30% de dano a cada alvo. No entanto, o alcance foi extremamente bom, permitindo a Zayn ter um controle de multidão exemplar. Depois, havia sua nova habilidade passiva, que era Lightning Aura. Se Eva tivesse que escolher algo do rank design que fosse simplesmente muito perfeito e poderoso, ele adicionou uma saída de dano elétrico RNG a todos os ataques design, sejam físicos ou mentais, sejam habilidades ou técnicas. Isso por si só tornou extremamente importante adquirir alguns itens do elemento relâmpago a todo custo. O poder de batalha design não apenas dobrou, mas quase quadruplicou. Agora fazia sentido que seu irmão, Ratchet, pudesse causar tantos estragos no plano principal na linha do tempo anterior apenas no rank 5, em um mundo onde existiam entidades de rank 7. Além disso, dava a cada ataque dela uma pequena chance de atordoar o inimigo, algo que não podia ser subestimado. Se Zayn pudesse ter sorte e atordoar continuamente, ela poderia simplesmente derrotar um inimigo até a morte do começo ao fim. Eva então se concentrou nas mudanças de Ikari. A folha de estatísticas da Dragão Branca mudou muito pouco o suficiente para que Eva só precisasse dar uma breve olhada para ver tudo. Nome: Ikari, Jovem Dragão Rank 2 nível, 50 ESP, 0% força do NPC, 100 diz do NPC, 100 fim do NPC, 100 int. NPC, 100 NPC Primavera, 345 chá do NPC, 100 sorte do NPC, 100 habilidades ativas, cura com luz branca, barreira branca, bênção de luz branca. Habilidades passivas, criação de itens, produção de éter, Dragobond. Além da criação de itens, que Ikari havia exibido anteriormente, não havia nada de novo aqui. Eva também verificou as descrições das habilidades para ter certeza. Cura pela luz branca, habilidade ativa efeito, infunde um alvo ferido com a luz sagrada da pureza, aliviando suas dores e trazendo de volta a saúde plena, enquanto restaura totalmente a mana e a resistência. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado barreira branca, habilidade ativa efeito,
Cria uma barreira defensiva que reduz todas as formas de dano em 60% e restaura 30% desse dano como saúde ao alvo desta habilidade. Pode cobrir até 3 alvos no rank 2. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, 25 segundos. Bênção da luz branca. Habilidade ativa efeito. Infunde um alvo com a luz sagrada da pureza, concedendo-lhe força e poder. Todas as suas estatísticas são triplicadas, assim como sua defesa e dano. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado. Criação de itens, habilidade passiva efeito, você é capaz de criar pequenos itens com energia mundana ambiente. Produção de éter, habilidade passiva efeito, você é capaz de gerar energia etérica a uma taxa de 1 cristal por hora. Os cristais variam em qualidade dependendo da localização e da classificação do ser dracônico. Dragobond, habilidade passiva classificação, lendário efeitos. Passivo 1. Compatibilidade final. A cópula entre os dois dragões empatados por esta habilidade tinha 30% de chance extra de conceber um filho. Passivo 2. Vínculo com a vida. O dano é distribuído entre os dois dragões enquanto eles estiverem na mesma zona. Passivo 3. Sinergia. Os dois dragões são capazes de exibir 150% de suas respectivas proezas dracônicas em combate. Guild Wars capítulo 330. As 4 belezas 5. Quanto às mudanças de Kari, não foram tantas em termos de quantidade, mas a qualidade de seu rank 2 superou em muito Ron e Zayn a ponto de Eva quase gritar ao ler os detalhes. Cura pela luz branca era sua habilidade padrão, com a qual praticamente todo dragão branco começou. Era uma habilidade de cura quebrada, que permitia a Ikari usar a energia mundial para curar instantaneamente qualquer alvo de volta à saúde plena, removendo todas as doenças, deficiências ou sequelas. Agora, porém, a habilidade permitiu que Ikari não apenas curasse a saúde e os danos perdidos, mas também restaurasse toda a resistência, física e mental, bem como a mana. Sim, isso mesmo, Ikari poderia basicamente transformar um jogador em um eterno lutador. Se o mago estivesse ficando sem mana, apenas um raio de Ikari e eles estavam de volta à luta, prontos para lançar seus feitiços como se tivessem bebido uma poção de mana cara, sem realmente ter bebido uma. Para um berserker que abusou de toda a sua resistência para balançar sua pesada massa, grande espada, apenas um swoosh de Ikari e seria como se eles tivessem acabado de acordar de um lindo cochilo, ansiosos para ir embora. Claro, Eva entendeu que, como o poder do feitiço aumentara, os custos também aumentariam. Se a versão anterior drenasse, digamos, 0,1% da concentração de energia mundial do ambiente por lançamento, agora drenaria 0,5%. Não parecia muito, mas deve-se lembrar que a maior concentração no mundo geralmente estava nos impérios divinos, com 70%. Lugares como havia cidade-estado com 100% eram como os dígitos de um dedo, não passando de 5. Em qualquer zona de campo aleatória, Ikari teria sorte se conseguisse uma concentração de 5% no total. Com tal limitação, ela só seria capaz de drenar a energia mundana cerca de 10 vezes apenas com esta habilidade. Isso sem considerar o fato de que Roma também usava energia mundial bruta para seus lançamentos. Zayn não usou mana ou energia mundana, mas apenas resistência mental, então ela não era um grande problema. Eva percebeu que ela teria que encontrar algo que permitisse a Ikari armazenar energia mundana para seu uso posterior, ou converter os cristais de alta qualidade que Ikari produziu em energia mundana. Se a última opção pudesse ser alcançada, Ikari se tornaria inacreditavelmente dominado, uma existência que até mesmo Draco e Eva junto com as classes divinas lutariam para derrotar. Por enquanto, porém, a única opção era aumentar o status de espírito de Ikari para que ela pudesse ir mais longe e obter mais energia mundana. Com tantos pontos agora, ela deve ser capaz de alcançar de 3 a 4 zonas de campo ao seu redor. Mesmo quando ela era de baixo nível, Ikari poderia drenar um super mini-mundo inteiro. Então isso não foi muito em comparação. Sua habilidade barreira branca era a única que tinha tempo de espera. Foi uma habilidade excelente, projetada pelos dragões brancos no passado para proteger seus dragões negros enquanto eles lutavam juntos. Anteriormente, bloqueava 50% de todo o dano e usava 20% do dano recebido para curar aquele que estava protegido por ele. Esta foi sem dúvida a habilidade de barreira mais poderosa de todo o Bondless. Agora no rank 2,
Bloqueou 60% de todo o dano e restaurou 30% do dano como HP. Se fosse esse o caso, significava que apenas 10% dos danos recebidos seriam realisticamente sentidos após o cálculo. O que foi ainda mais louco foi que se Ikari atingisse o rank 3, poderia aumentar para 70% de bloqueio e 40% de cura. No rank 4, ficaria 80% bloqueado e 50% curado. Quando Ikari atingisse o rank 6, todo o dano seria bloqueado e cerca de 70% dele se tornaria HP. Então, se alguém atacasse a pessoa que estava sendo protegida, na verdade a estaria curando. Sua duração aumentou de 5 segundos para 10 e o tempo de espera foi reduzido de 30 segundos para 25. Mas esse era o limite dessa habilidade? Nem mesmo perto. No rank 2, Ikari agora poderia dar a mesma barreira a 3 pessoas, o que significa que elas teriam 60% de todo o dano bloqueado em 30% dele como HP. Se ela usasse isso em momentos críticos, seria impossível até mesmo para os inimigos do rank 4 matar o esquadrão das 4 belezas. A bênção da luz branca foi a mais maluca dessas atualizações. Ao dobrar todas as estatísticas, danos e defesa, agora os triplicou. Triplicado. Então, se Roma fosse atingida por isso, sua inteligência, que agora estava em 200, funcionaria como se estivesse em 600 pontos. Seu já alto dano seria multiplicado por 13 e sua defesa média seria triplicada também. No entanto, Ikari dificilmente usou essa habilidade porque ela engoliu oceanos de energia mundial e a levou ao limite. Ela só poderia usá-lo desenfreadamente nas planícies do Colosso porque aquele pequeno mundo natural era rico em recursos e energia. No avião principal? Não muito. Agora que também foi aumentado, era provável que ela só fosse capaz de lançá-lo em si mesma uma vez e usar suas estatísticas aumentadas para gerenciar a cura da luz branca e a barreira branca. Se eles estivessem em uma boa área, ela poderia talvez lançar em Roma, Zayn e Eva, mas definitivamente não em cada bruxa escrava como ela havia feito durante as planícies do Colosso. Bem, essa habilidade deveria ser usada em apenas um único dragão negro, então era isso. Tudo dependia de Eva conseguir um item que pudesse funcionar para Ikari como um conversor, e sua melhor aposta era esperar que Draco fizesse um. Eva planejou contar a Draco sobre isso no mundo real para que ele pudesse trabalhar nisso durante sua missão. A ET Production e Dragobon permaneceram inalterados. Além da nova habilidade de criação de itens que Ikari já havia mostrado, este foi o fim de suas atualizações. É claro que apenas um pouquinho já havia superado qualquer coisa que Eva pudesse esperar ou compreender. Em seu coração, ela sentiu entusiasmo ao traçar planos para desafiar alguns inimigos de rank 3 no futuro. Afinal, esses bebês poderiam matar monstros de rank 2 facilmente no rank 1. Agora que eles estavam no rank 2 e a supressão de rank nível não era mais útil, todos os outros inimigos de rank não eram diferentes de formigas tentando morder um colosso até a morte. Logo, o trio chegou ao quarto principal. Lá, Eva acomodou as outras 3 beldades e depois foi para o escritório de Sublime. No entanto, Eva ficou naturalmente surpresa ao descobrir que Sublime não estava lá. Será que ela poderia ter fugido para jogar outros inocentes nas profundezas do desespero? Eva bufou friamente. Parecia que o castigo que ela deu àquela Loli malvada não foi suficiente. Estava claro que ela teria que aumentar a intensidade para realmente reforçar seu ponto de vista. Como tal, Eva enviou uma mensagem para Sublime, perguntando onde ela estava. Temendo que Eva entendesse mal, Sublime explicou apressadamente que eles estavam no salão de treinamento do Rank 7 Guildhall. Eva ficou surpresa com isso e naturalmente perguntou o que ela estava fazendo ali. Sublime respondeu que os membros principais estavam todos subindo de classificação juntos, com alguns até tentando subir de classe. Isso surpreendeu Eva agradavelmente. O que aqueles rufiões estavam fazendo para que de repente alcançassem o limite de nível? Até ela mesma precisou de algum tempo para atingir o limite de nível ao se aventurar com aquelas belezas NPC poderosas. Então, com quase 19 membros principais trabalhando juntos, a divisão de experiência seria horrível. Quando Eva naturalmente exigiu uma explicação, Sublime respondeu com uma TI, e que Eva deveria se apressar para uma grande surpresa. Bufando friamente, Eva fechou sua interface e decidiu ir até lá e ver o que estava acontecendo. Não é como se algum deles recebesse uma classe divina, então por que Sublime estava fazendo tanto barulho?
Riveting saiu do Aether Hall com o capuz abaixado. Embora ela estivesse bem em removê-lo quando estava com os outros três, era porque eles estavam lutando contra monstros. Perto das pessoas, ainda se esperava demais que ela estivesse disposta a mostrar seu rosto para elas. Depois de invocar Lucia, Riveting subiu em suas costas e foi levada para Cario City na velocidade da luz. No que foi praticamente um piscar de olhos, Lucia estava pairando sobre o Guildhall. A fênix de luz então deslizou suavemente até o chão, uma visão que surpreendeu todos os espectadores que cercavam o Guildhall. Isso não foi surpreendente. A qualquer hora do dia, sempre haveria uma multidão em torno do salão da Guilda Rank 7, NPCs que tratavam esse design bizarro e fora do mundo como uma atração turística e jogadores que esperavam se inscrever para o teste e entrar. A guilda, como tal, havia uma multidão totalmente silenciosa que assistia a Riveting descer até a frente do Guildhall. Ela desmontou e permitiu que Lucia seguisse seu caminho como de costume, nem mesmo reconhecendo a existência de todos esses espectadores quando entrou casualmente no saguão do Guildhall. Lucia gritou arrogantemente para os espectadores antes de desaparecer no céu como um raio de luz. Essa cena abalou os jogadores, pois muitos ficaram com os olhos vermelhos. Mesmo que alguns dos mais afortunados tivessem montarias, nada que eles tivessem poderia se comparar à beleza que era Lucia, uma verdadeira fênix da luz. Os jogadores começaram a conversar entre si. Uau, a jogadora número 1 sublinhando do Bondless é realmente merecedora de sua reputação. Que grandeza! HMPH, o que há de tão bom nela? Sempre escondendo o rosto debaixo daquele capuz, talvez ela seja feia. Ah, ninguém veio procurar problemas com você por causa dessa cara horrível. Então você acha que pode falar? Você acha que temos medo de dizer que você usa um saco de lixo na cabeça em público? Você. Por outro lado, os NPCs também discutiam isso. Eu realmente acho isso incrível. A raça número sublinhado 4 no ranking do estado de ser está disposta a ser uma montaria para um aventureiro imortal de nível 1. Que vergonhoso. Amigo, você já montou em uma vaca antes? Não. Por que diabos eu montaria uma vaca? Se você nem montou uma vaca, quem diabos te deu coragem de comentar sobre alguém que pode montar uma fênix? Você acha que isso é um circo onde você pode latir como um cachorro ou o quê? Quanto à própria Riveting, ela já havia entrado no elevador. Seu objetivo atual era naturalmente verificar a surpresa que Sublime Notion tinha para ela. Se não estivesse à altura, Sublime não poderia culpá-la por ser implacável. Como tal, quando ela entrou no salão de treinamento, ela foi naturalmente cercada por uma aura sinistra que poderia fazer a pele de Angel e os demônios se encolherem. No entanto, isso foi rapidamente dissipado pelo choque que Riveting sentiu quando viu os membros aqui. Como uma reencarnadora, Riveting poderia naturalmente dizer quando um jogador subiu de classificação, principalmente porque ela podia sentir uma leve supressão em si mesma perto deles. O que a chocou foi que praticamente todo mundo aqui teve um efeito tão supressivo sobre ela. Foi uma loucura. Desde quando o ranking se tornou tão fácil de fazer? Sem mencionar que a grande maioria deles havia subido de classe. Depois de subir de classe, eles ainda tinham experiência acumulada suficiente para subir direto para o rank 2 sem ter que voltar ao nível. O que eles fizeram que deu a cada um deles tanta experiência em estoque. Enquanto Riveting estava intrigada, ela percebeu que as auras de Uno, Boed, Iran e Cobra eram as mais potentes do grupo, mesmo além de Lovingaunt, Dread Traveler e Sublime. A única pessoa próxima a eles era o Armspring, a irmã mais nova de Riveting, que antes era uma Limancer, mas claramente se tornou algo ainda mais especial agora. Eva então se virou para Sublime Notion, aproximando-se com uma expressão séria. Conte-me tudo o que aconteceu. Guild Wars capítulo 331, Todos lendários. Bem, quando Rina retornou de seu exílio autoimposto, ela estava à beira do rank 2. Ela aumentou o grau de seu cajado de lendário para divino, e a habilidade ativa tornou-se extremamente proibitiva. Para causar qualquer problema para nós, então chamamos todos os membros principais disponíveis e fomos para a Península de Varés. Lá, nos preparamos cuidadosamente antes de deixar Rina liberar sua nova habilidade divina Ultra Supernova, que cobriu toda a zona do continente.
Com o número de monstros mortos, cada um de nós alcançou instantaneamente o nível 50 com uma quantidade inacreditável de experiência acumulada. Decidimos subir de nível juntos, mas graças às informações que você me deu, garanti que todos subiriam de classe primeiro. Tive que abrir os fundos da guilda para pagar pelo procedimento de aumento de classe, para tentar receber classes épicas ou mesmo lendárias. Cada um deles teve sucesso na primeira tentativa. No entanto, Rina foi abençoada com a oportunidade de subir de classe para uma classe divina, então estamos aguardando seus resultados. Infelizmente, isso consumiu todos os fundos líquidos da guilda, então não temos nada para lhe dar neste momento. Sublime terminou com um sorriso estranho. Riveting digeriu isso em silêncio. Parecia que esses companheiros aproveitaram o ótimo momento para avançar. Olhando para os resultados e o método de execução, Riveting assentiu. Bom trabalho, exatamente como esperado de você, Sublime. Sublime sorriu levemente. Com ela assumindo o comando, o que poderia ter dado errado? Riveting falando assim era só porque ela sabia que desistir de qualquer terreno para Sublime iria mordê-la na bunda mais tarde. Riveting olhou para todos os membros da Umbra. Tudo bem, façam fila e me mostrem os detalhes de suas várias aulas para que eu possa decidir o que fazer com vocês. Imediatamente, todos se alinharam num piscar de olhos. Todos temiam profundamente Riveting e seus métodos. A única que permaneceu imperturbável foi, claro, Tia Amorosa, porque para ela, Riveting era como uma nora. E, não importa o quão assustadora a noite de rebitagem fosse, ela definitivamente não teve coragem de contrariar sua sogra. Como tal, Riveting apenas falou gentilmente com Lovingaunt, mas o resto recebeu um rosto cheio de intenção assassina. O primeiro a exibir suas alterações foi Sublime. Senescal, classe lendária, rank 2, habilidades, assentimento, ativo, consolidação, passivo. Taxa de ganho de ISP, 180% dificuldade de classificação, 60% armas de classe, qualquer arma não física habilidades de classe, qualquer não física sua taxa de ganho de experiência foi reduzida de 200% para 180%, enquanto sua dificuldade de subida de classificação aumentou de 50% para 60%. Não é que você pensou que a taxa de ganho de ISP era fixa, certo? Claro que não. Somente para classes comuns a taxa de ganho de ISP e a dificuldade de classificação permaneceriam as mesmas em todos os níveis. Para qualquer um que tivesse algum tipo de classe oculta, ele se beneficiaria muito com habilidades e ajustes mais poderosos nessas categorias. Quanto mais rara a classe, maiores serão os benefícios, mesmo que sejam gradualmente reduzidos durante a classificação. Ainda assim, 180% para uma classe lendária foi realmente ótimo. Levaria algum tempo para a Sublime atingir o limite de classificação mais uma vez se ela fosse capaz de se concentrar no nivelamento de combate. Riveting estimou que em cerca de um ano ou dois, seria inteiramente possível para ele entrar no rank 3. Suas habilidades de classe também foram aprimoradas e ela ganhou duas novas. Riveting decidiu dar uma olhada mais tarde, já que ela precisava examinar as mudanças para todos os membros da Umbra de uma vez. Se ela tentasse avaliá-los um por um, quem sabia quando terminaria? Riveting verificou o Deployed Solider em seguida, e então abriu simultaneamente todos os displays dos outros membros da Umbra de uma só vez para que ela pudesse avaliar suas mudanças todos juntos. Grande Comandante, classe lendária, rank 2, habilidades, Fúria do Comandante, ativa, Incursão Tática, ativa. Taxa de ganho de ISP, 200% dificuldade de classificação, 90% armas de classe, qualquer não mágica habilidades de classe, qualquer não mágica Wordsmith, classe lendária, Escritor Nobre, habilidades, redação rápida, passiva, verbosidade, passiva, mandado de intimação, ativa, livro de responsabilidades, ativa. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 50. Em 10, Int 50, SPR 20, SHA 10, LCK 10 taxa de ganho de ESP, 150% dificuldade de classificação, 30% armas de classe, nenhuma habilidades de classe, qualquer literária ferromante, classe lendária, Santo Feliz, habilidades, metalurgia, passiva, metalmancia, passiva,
Forma de habilidade comercial, ativa. Forma de combate, ativa. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, ENT-50, INT-50, SPR-20, SHA-10, LCK-10. Taxa de ganho de ESP, 120%. Dificuldade de classificação, 40%. Armas de classe, qualquer metal. Habilidades de classe, qualquer metal. Corretor de informações, classe lendária, Sanji. Habilidades, manipulação de palavras, passivo. Controle rígido, passivo. Configuração de departamento, ativo. Aquisição de informações, ativo. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-10, SPR-10, SHA-80, LCK-30. Taxa de ganho de ESP, 150%. Dificuldade de classificação, 30%. Armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer informação. Gerente de conglomerado, classe lendária, Akainu. Habilidades, gerenciamento de filial, passivo. Perspicácia empresarial, passivo. Configuração de filial, ativo. Convocar secretário, ativo. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-40, SPR-10, SHA-50, LCK-30. Taxa de ganho de ESP, 150%. Dificuldade de classificação, 30%. Armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer mercantil. Senhor do Fogo, classe lendária, Jada. Habilidades, aura ardente, passiva. Imunidade ao gelo, passiva. Implosão extrema, ativa. Chamas abrasadoras, ativa. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-60, SPR-50, SHA-10, LCK-10. Taxa de ganho de ESP, 90%. Dificuldade de classificação, 10%. Armas de classe, cajado, varinha. Tomo. Habilidades de classe, qualquer. Fogo e Silord, classe lendária, Jade. Habilidades, Xilingaura, passivo. Imunidade ao fogo, passivo. Nevasca persistente, ativo. Zero absoluto, ativo. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-60, SPR-50, SHA-10, LCK-1. Taxa de ganho de ESP, 90%. Dificuldade de classificação, 10%. Armas de classe, cajado, varinha. Tomo. Habilidades de classe, qualquer. Gelo feiticeira, classe lendária, Gia amorosa. Habilidades, atração extrema, passiva. Supremacia tóxica, passiva. Subjugar, ativa. Era venenosa, ativa. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-60, SPR-20, SHA-40, LCK-10. Taxa de ganho de ESP, 120%. Dificuldade de classificação, 50%. Armas de classe, qualquer. Mágica. Habilidades de classe, qualquer. Veneno ou engano. Senhor das sombras, classe lendária, caminhante silencioso. Habilidades, Nidwalker, passivo. Manipulação perfeita, passivo. Barreira negra, ativo. Noite sem fim, ativo. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-80, SPR-30, SHA-10, LCK-10. Taxa de ganho de ESP, 110%. Dificuldade de classificação, 50%. Armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer. Escuridão demianjo, classe lendária, primavera quente. Habilidades, aura sagrada, passiva. Imunidade a dano, passiva. Luz da esperança, ativa. Misericórdia, ativa. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-80, SPR-80, SHA-10, LCK-50. Taxa de ganho de ESP, 500%. Dificuldade de classificação, 1%. Armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer. Cura ou suporte. Liche, classe lendária, viajante sombria. Habilidades, Dealord, passivo. Deat, passivo. Rizup, ativo. Promoção, ativo. Estatísticas iniciais, STR-10, DEX-10, EN-10, INT-90, SPR-20, SHA-10, LCK-10. Taxa de ganho de ESP, 110%. Dificuldade de classificação, 50%. Armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer. Morto-vivo. Espada suprema,
classe lendária, Slinfati, habilidades, maestria com espada, passiva, supremacia com espada, passiva, corte mundial, ativa, onda overpowered, ativa. Estatísticas iniciais, STR 50, Dex 50, em 20, Int 10, SPR 10, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 100% dificuldade de classificação, 80% armas de classe, qualquer espada e habilidades de classe, qualquer espada orador, classe lendária, Butlover Rambunctious, habilidades, palavras enganosas, passivo, falador doce, passivo, fala infinita, ativo, inspirar, ativo. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 10, Int 10, SPR 10, SHA 90, LCK 20. Taxa de ganho de ESP, 160% dificuldade de classificação, 30% armas de classe, nenhuma habilidades de classe, qualquer bardo artista marcial, classe lendária, Kiran, habilidades, força interior, passiva, maestria em combate desarmado, passiva, cultivar, ativa, onda de Ki, ativa. Estatísticas iniciais, STR 40, Dex 50, em 10, Int 10, SPR 30, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 120% dificuldade de classificação, 50% armas de classe, qualquer desarmado habilidades de classe, qualquer desarmado vanguarda, classe lendária, Uno, habilidades, aura de proteção, passiva, parede móvel, passiva, defesa total, ativa, defletir, ativa. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 100, Int 10, SPR 10, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 160% dificuldade de classificação, 20% armas de classe, qualquer defensiva habilidades de classe, qualquer defensiva Slayer, classe lendária, Cobra, habilidades, furtividade extrema, passiva, aura de sangue, passiva, desabilitar, ativa, ataque certeiro, ativo. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 50, em 10, Int 10, SPR 10, SHA 10, LCK 60. Taxa de ganho de ESP, 130% dificuldade de classificação, 40% armas de classe, qualquer pequeno habilidades de classe, qualquer assassino Maverick, classe lendária, Boed, habilidades, esperar, passivo, improvisação, passivo, ataque imprevisível, ativo, berserk, ativo. Estatísticas iniciais, STR 80, Dex 10, em 30, Int 10, SPR 10, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 140% dificuldade de classificação, 30% armas de classe, qualquer grande habilidades de classe, qualquer berserker. Riveting ficou atordoado e estupidez. Depois que Sublime lhe disse que todos eles foram apoiados para tentar as classes épica e lendária, ela esperava ver uma mistura dos dois aqui. Para todos eles serem tão gananciosos em ir direto para a melhor escolha. Eles eram dignos de serem os membros principais da Umbra. Mesmo assim, ela esperava ver algumas falhas entre todos. Afinal, a chance básica de sucesso para aumentos de classe lendários era de aproximadamente 1%. A de Draco era de 0,01% porque as opções que ele tinha eram classes lendárias de ponta. Estes eram mais medianos, menos e classe Demi-Angel de Armspring. Isso quer dizer que todos conseguiram cair na faixa de taxa de sucesso de 1% na primeira tentativa. Como isso poderia ser possível? Como poderia Riveting entender? Se as coisas tivessem progredido normalmente, apenas os 5 generais conseguiriam obter classes lendárias, enquanto Rambunctious, Butlover e Slinfati poderiam ter eliminado as classes épicas. O resto teria chances variadas, mas certamente não seria tão exagerado como era agora. A simples razão para isso foi devido à ameaça velada da Sublime Notions antes de todos partirem. A sádica Loli havia comentado perversamente que qualquer um que falhasse teria que explicar seus fracassos para Draco e Riveting. Então ela apresentou seus cálculos de quanto tempo levaria para um membro normal da guilda trabalhar como escravo antes que eles pudessem ganhar centenas de milhares de fundos da guilda necessários para permitir que apenas um deles fizesse o teste.
Motivados pelo medo extremo, eles romperam seus inibidores mentais e exibiram 150% de suas habilidades durante os procedimentos de aumento de classe. Para eles, o fracasso não era uma opção. Semelhante à própria Sublime Notion, os 5 generais não se esquivaram de bastardizar seus testes de maneiras que deveriam ter feito o sistema levantar uma sobrancelha, desde que isso significasse que eles poderiam aumentar suas chances de sucesso em uma pequena quantidade. Como tal, a cena atual ocorreu. Na verdade, até Sublime ficou chocado quando um após o outro saiu com sucesso. Sublime já pensou que a lealdade e o amor eram os motivadores mais poderosos do mundo, mas isso era tudo um peido. Nada poderia motivar um ser humano a fazer o melhor que o medo. O medo do fracasso, da desgraça, da pobreza. Muitas vezes levavam um homem a mostrar as suas melhores habilidades e a romper limites, bem como noções preconcebidas. Rivetingnight não poderia saber ou entender isso. Em vez disso, ela se sentiu extremamente orgulhosa e satisfeita com os membros da Umbra, e sua aura tornou-se extremamente calorosa. Isso fez com que os rostos de todos mudassem muito. Não por causa de quão raro era Rivetingnight ser tão amigável com eles, mas apenas por causa de quão poderosa era sua aura. Isso era natural, já que Rivetingnight estava subconscientemente canalizando sua herança de donzela celestial. Não se deve esquecer que a Amaterasu era uma divindade gentil e benevolente, então sua aura era como o berço da vida. Foram apenas as experiências de vida de Rivetingnight que distorceram sua natureza longe do que deveria ter sido, tornando-a cruel, insensível e uma sociopata. Bom, todos vocês se saíram bem. Extremamente bem, na verdade. Vocês foram além das minhas expectativas, e isso é uma coisa difícil de fazer neste mundo. Rivetingnight os elogiou com um aceno de cabeça. Os membros principais da Umbra trocaram olhares de satisfação entre si. Parecia que seus esforços não tinham sido em vão, já que até mesmo a dura noite da arrebitagem era incomparavelmente gentil com eles no momento. No entanto, sua aura amável de repente ficou gelada e os membros do Umbra sentiram as mandíbulas do abismo se abrirem diante deles, prontas para engoli-los a qualquer momento. Abatendo um continente inteiro e irritando muitos grupos do Rank 7, vocês com certeza são incríveis, hein? Até ousando esvaziar os cofres da guilda. Ei, estou impressionado. As palavras de Rivetingnight os fizeram estremecer de medo, especialmente Sublime, que tremeu como um salgueiro em uma tempestade. Afinal, não importa o que acontecesse, a maior parte da responsabilidade recairia sobre sua cabeça. Surpreendentemente, Rivetingnight retraiu sua aura. Ainda assim, nada disso estava errado. De que serve o dinheiro se não for usado corretamente? Como membros da Umbra, é seu direito ofender até mesmo os deuses, contanto que possam provar seu próprio valor. Depois de hoje, você certamente fez isso. Assim como a noite Riveting estava prestes a continuar, um calor sufocante tomou conta de todo o salão de treinamento quando uma das salas privadas se abriu, revelando a forma de dar água na boca de Rina. Seus olhos escarlates brilhavam como uma tocha e seu cabelo antes preto havia se tornado fios vivos de fogo. Seu manto desapareceu, substituído por chamas congeladas que cobriam sua forma. Em sua mão estava o divino Flamisear, e parecia que havia renascido. Rina encontrou os olhos de Rivetingnight, e sua expressão nobre mudou enquanto ela tentava fugir. No entanto, Rivetingnight bufou friamente e a pegou, fazendo a trêmula Rina exibir suas informações de classe. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.